Amém, irmãos? Graça e paz a todos, boa noite. Vamos dar continuidade nos nossos estudos, né? Lá no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos terminar o capítulo 18. Mateus capítulo 18. Hoje dos versos 21 até o verso 35, que é o último versículo aí, certo? Mateus 18, do 21 até o 35. E hoje, irmãos, nós vamos abordar aí um tema que, na minha opinião, é um dos temas mais difíceis, difíceis de viver, no caso, da vida cristã, né? Hoje nós vamos falar sobre perdão. Na semana passada, nós falamos a respeito de como nós devemos proceder para a disciplina, né, dentro da igreja, para a disciplina diante de alguém que pecou contra nós, contra Deus e contra nós. Essa é uma das facetas do cristão, né, do crente, de precisar trazer uma exortação, uma correção. Isso faz parte de quem nós somos, né? Mas existe um outro lado também de quem nós somos que é mais difícil de ser praticado, que é o de sermos perdoadores. Nós estamos sempre prontos a corrigir, nós estamos sempre prontos a exortar, nós sempre temos algo para falar, para trazer algum tipo de correção para alguém, mas dificilmente nós estamos dispostos a perdoar, né? E não quero ser hipócrita aqui, né, de dizer que é fácil, porque é justamente como eu disse no início, né? Esse é um dos temas mais difíceis de nós vivermos na vida cristã. Mas o nosso tema de hoje é a necessidade do perdão. Então, se nós somos crentes, salvos, regenerados, se o Espírito Santo de Deus passou a fazer morada em nós no dia em que nós fomos encontrados por Ele, significa que o perdão já não é mais uma opção, o perdão já não é mais uma escolha, o perdão é uma necessidade que nós devemos viver e praticar, certo? Vamos ler o texto? A partir do versículo 21. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e lhe perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, em outras traduções a dizer aos torturadores, até que lhe pagasse toda
a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Irmãos, a mensagem central aqui dessa parábola que Jesus contou é que nós devemos perdoar os nossos irmãos. De que forma? Da mesma forma e na mesma proporção em que nós somos perdoados por Deus. Já que nós recebemos de Deus o perdão de uma dívida que era impagável, de uma dívida impossível de ser paga, nós devemos também perdoar aqueles que nos ofenderam em coisas muito menores, muitas vezes. Muitas vezes não, com toda certeza, coisas muito menores. A ideia que Pedro tinha aqui, quando ele questiona Jesus sobre quantas vezes ele devia perdoar, né? Pedro queria que Jesus desse aqui uma quantidade. Jesus falasse para ele, não, até esse ponto aqui você perdoa, a partir daí não precisa mais. Né? Como se o perdão fosse algo que pudesse ser medido, algo que pudesse ser contado. Como se houvesse um limite estabelecido por Deus, a partir do qual não seria mais necessário perdoar. Quando Jesus fala em 70 vezes 7, irmãos, ele não está dando aqui uma conta matemática para que a gente faça o cálculo e chegue ao número 490. Né? Não é isso que Deus está fazendo, que Jesus está fazendo aqui. O que Jesus está querendo dizer a Pedro aqui é que o perdão deve ser ilimitado, sem restrições, sem medidas. O verdadeiro espírito do perdão apresentado por Jesus não se trata de quantidade, de números, mas de coração. Então nós vemos no decorrer do texto algumas questões. Eu gostaria primeiro de tratar a respeito da parábola antes de ir para a pergunta de Pedro. Então nós vamos tratar primeiro aí dos versículos 23 ao 27, para nós entendermos o perdão de Deus que nós recebemos. A parábola que Jesus conta, ele vai apresentar o perdão que nós recebemos e o perdão que nós devemos dar, né? Então, para explicar acerca do perdão, Jesus conta essa parábola. E o primeiro ponto que nós podemos destacar sobre o que Jesus estava falando, no versículo 23, é que Deus ajusta contas conosco, né? Um dia, todos nós teremos de prestar contas diante de Deus. Não tem como escapar, irmãos. Não tem um lugar onde a gente possa ir que a gente escape de prestar contas com Deus. Isso porque Ele é o justo juiz, santo, perfeito em tudo que Ele faz. E a sua lei é reta. E por isso Ele exige obediência total da nossa parte. O Senhor, Ele sonda os nossos corações, Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas palavras, Ele sabe as intenções mais ocultas do nosso coração. Então até mesmo aquilo que nós ainda nem pensamos, Deus já sabe que em algum momento nós pensaremos. Quando nós passamos pelo padrão da justiça de Deus, nós percebemos então, irmãos, que nós somos devedores. Todos nós somos devedores diante de Deus. E nós temos uma dívida, e essa dívida, como nós vimos no exemplo dado por Jesus da parábola, ela é uma dívida impagável. Jesus, ele usa ali uma comparação exagerada, tá? Talvez a gente não tenha tanto conhecimento dos valores ali dos quais que Jesus estava falando, mas eu fiz uma breve pesquisa aqui para nós entendermos. O servo que Jesus apresenta primeiro, que devia os 10 mil talentos, né? Ele se apresenta ali, e para nós termos uma ideia, esses 10 mil talentos equivalia ali a cerca de 35 quilos, ou melhor, um talento equivalia a 35 quilos de ouro. Um talento. A dívida era de 10 mil talentos. Então, 10 mil talentos representavam cerca de 350 mil quilos de ouro. Só a título de curiosidade, irmãos, eu fiz uma pesquisa para ver quanto que está o quilo do ouro hoje, atualmente. E 1 quilo de ouro, irmãos, nos nossos dias, vale cerca de 670 mil reais. Na parábola, então, apresentada por Jesus, o servo, ele devia cerca de 350 mil quilos de ouro, o que na cotação atual daria um montante de 234 bilhões e 500 milhões de reais. Ou seja, ainda que aquele servo trabalhasse
a vida inteira dele. Ainda que aquele servo ali, utilizando ainda do exemplo de Jesus, né? Se ele trabalhasse recebendo ali 1 denário por dia, ele precisaria viver e trabalhar por mais de 150 mil anos até ele quitar a dívida. Ou seja, o que Jesus está querendo demonstrar com esse exemplo, irmãos, é uma parábola, não quer dizer que o exemplo que Jesus esteja dando aqui seja real, que existia uma pessoa que devia de fato isso tudo, mas Jesus está mostrando uma situação para nós entendermos aquilo que nós fazemos hoje. O que Jesus está mostrando é que ninguém tem condições de pagar a sua dívida diante de Deus. Ninguém. Não existe esforço humano, não existem boas obras, não existe dedicação religiosa que possa satisfazer as exigências da justiça de Deus. A promessa daquele homem de pagar a sua dívida era simplesmente impossível de se cumprir. Ele até tenta ali, diante da circunstância, né, percebendo que ele seria preso, seus filhos, sua esposa, ele fala, não, espera que eu vou te pagar tudo que eu te devo. Nós vimos que pelos números é impossível, ele não conseguiria pagar. Da mesma forma, é impossível o ser humano resolver os seus problemas e a sua condição diante de Deus sozinho. Não dá. Por isso, irmãos, só nos resta reconhecer a nossa incapacidade e clamarmos pela misericórdia de Deus, para que nós recebamos o perdão necessário, para que nós não sejamos condenados eternamente e sejamos salvos. Aí nós vemos que nos versículos 26 e 27, nós aprendemos que o perdão, ele é imerecido também. O perdão não é um direito que nós temos diante de Deus, irmãos. O perdão é um presente que Deus nos dá pela sua graça. O servo da parábola, ele não exigiu nada do rei. Muito pelo contrário, né? Ele pediu por misericórdia. Ele não exigiu que ele fosse perdoado. E mesmo com uma dívida impossível de se pagar, ele foi perdoado. Isso nos mostra que Deus, ele não nos perdoa por causa de quem nós somos. Ele nos perdoa por quem ele é. O perdão não é porque nós somos bonzinhos demais. O perdão vem pela figura e pela presença e pela pessoa de Deus. Por quem Ele é. Ele é o perdão. A base do perdão, irmãos, nunca é o mérito humano. A base do perdão é a graça de Deus. O servo disse, sê paciente comigo e te pagarei tudo. Só que essa promessa era uma promessa impossível de se cumprir. Por isso, o perdão que nós recebemos é fruto de graça. Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Ele nos atraiu quando nós éramos inimigos e Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus não esperou que nós melhorássemos para Ele nos salvar. Ele nos encontrou no pior momento, no nosso pior estado possível e nos salvou. Deus perdoou Abraão porque mentiu. Deus perdoou Davi quando adulterou. Deus perdoou Manassés que praticou feitiçaria, assassinatos. Pedro que o negou. Maria Madalena que vivia uma vida de prostituição. E Ele também perdoa pecadores como eu e você. O perdão de Deus é completo, como nós vemos no verso 27. O homem que devia 10 mil talentos foi perdoado. Não restou um centavo da sua dívida. Irmãos, o perdão de Deus, ele não acontece por parcelas. Não é parcial, não deixa nada para depois. Não fica uma pendência para ser resolvido depois. A Bíblia diz, lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 19, que Deus lança os nossos pecados na profundeza do mar, do oceano. E Ele promete nunca mais se lembrar deles, se nós nos arrependermos verdadeiramente. Quando Deus perdoa a nossa dívida, ela é cancelada para sempre. Ele não cobra novamente o que já foi pago pelo teu sangue.
Vemos também que o perdão de Deus é fruto da sua compaixão. Deus nos perdoa porque Ele é cheio de misericórdia. Pense na seguinte história aqui, uma ilustração apenas. Havia um professor de escola bíblica dominical que ele ensinava crianças pobres em uma favela. Certa vez, na intenção de ajudar um menino ali em situação de miséria, esse professor comprou roupas, comprou alimentos e tudo mais para presentear esse menino. Só que quando ele estava chegando perto da casa desse menino, esse menino começou a jogar pedras contra ele, o acertando e o machucando. Mesmo assim, depois de tratar os ferimentos, depois de cuidar dos problemas ali, esse professor ele volta até a casa desse menino com os mesmos presentes para entregar a ele. E aí quem recebe esse professor é o pai dele. E o pai dele, envergonhado, triste com a situação, chega até ele e fala assim: meu filho não merece esses presentes, esse agrado que você está trazendo aqui para ele. Foi ele quem te feriu, quem te jogou aquele monte de pedra aquele dia que você veio aqui. E aí o professor olha para o pai daquele menino e diz o seguinte: eu sei que ele não merece, mas ele precisa. Esse é o perdão de Deus para nós, irmãos. Nós não merecemos, mas nós precisamos desesperadamente desse perdão. E a compaixão de Deus, ela é tão infinita, tão grande, que ela nos alcança mesmo quando o que nós merecíamos era a condenação. Mas depois de apresentar então essa primeira parte sobre o perdão de Deus, Jesus agora ele vai falar sobre o perdão que nós devemos dar. Pedro tinha uma dúvida ali, né, sobre toda a questão do perdão, e ele sabia que perdoar era necessário. Só que ele queria entender até onde esse mandamento deveria ir, né? A dúvida era: até quantas vezes nós devemos perdoar um irmão que pecar contra nós? 7 vezes já é o suficiente? E veja, irmãos, diante da resposta de Jesus, que nós já sabemos qual é, às vezes a gente pensa assim: ó, Pedro, que inocente, né? Só 7 vezes, Pedro, você está ficando louco? Você consegue perdoar uma pessoa 7 vezes? A mesma pessoa 7 vezes? O coração de Pedro já estava de certa forma quebrantado. Ele já entendia que ele deveria ser reticente em perdoar. Ele deveria perdoar mais do que uma, mais do que duas, mais do que 3. Ele deveria perdoar pelo menos 7 vezes. Uma pessoa que tem a predisposição de perdoar 7 vezes alguém, irmãos, é porque já há algo de diferente nessa pessoa. Porque não é fácil perdoar uma, que dirá 7, né? Só que aí vem Jesus, dizendo que ele não deveria perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus mostra que nós devemos ir além daquilo que nós já estamos dispostos a fazer. Se nós estamos dispostos a perdoar 7, ainda é pouco. Se comparado ao perdão de Deus, o perdão que o Senhor nos ofereceu, sendo nós ainda pecadores, sabendo Ele que nós voltaríamos a pecar contra Ele, porque existe uma diferença. Quando nós decidimos perdoar alguém, nós tentamos acreditar que essa pessoa não vai mais errar conosco daquela forma. Deus não. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe que daqui a meia hora eu vou errar de novo contra Ele. E Ele estará disposto a nos perdoar novamente. Jesus está dizendo que assim como nós fomos perdoados por Deus de maneira abundante e sem merecermos, nós também somos chamados a oferecer perdão sem limites aos outros. E aí nós entendemos, irmãos, que a falta de perdão revela uma dureza de coração. O homem que foi perdoado de uma dívida impagável, como nós vimos, não conseguiu demonstrar compaixão ao seu conservo, que lhe devia muito menos. Talvez, irmãos, esse servo que foi perdoado,
acabou de sair dali, né, da presença do rei, meio atordoado, cruzou com aquele cara que devia para ele. Foi o primeiro que ele viu na reta. Falou: bem, você veio aparecer na minha frente. Eu quase morri, ele quase me prenderam por causa de uma dívida, e você aqui me devendo. Agora eu vou descontar em você a humilhação que eu passei ali. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós, por causa de algo que nos fizeram, levamos toda a nossa raiva, o nosso ódio, o nosso rancor e descontamos em outra pessoa, que às vezes não tem nem nada a ver com a bagaça. Mesmo diante do perdão que ele havia recebido, ele não demonstrou misericórdia para com o seu conservo. Ele foi cruel, ele colocou ele na prisão. E veja, irmãos, a comparação, quando a gente vai analisar aqui agora a comparação dos valores da dívida, isso fica ainda mais chocante. Um devia 10.000 talentos, aquele que foi perdoado devia 10.000 talentos, e aquele que não foi perdoado devia 100 denários. Nós vimos que 10.000 talentos equivalem a cerca de 234 bilhões 500 milhões de reais, certo? E que aquele servo, para ele conseguir pagar essa dívida, ele precisaria trabalhar 150 mil anos para conseguir quitar. Nós não temos um entendimento exato sobre o valor, quanto valia, né, de fato, um denário hoje. Só que existe um certo consenso de que um denário valia um dia de trabalho de alguém. Então, um trabalhador da época, ele recebia um denário por dia trabalhado. Então, veja, se aquele conservo devia 100 denários, significa que se ele trabalhasse 3 meses, 90 dias, 3 meses mais 10 dias, ele quitaria a dívida dele. Rapidinho. São 100 dias, 100 denários, um denário por dia que ele recebia, são 100 dias trabalhados. Ele quitaria a dívida dele. Ou seja, a dívida do servo perdoado, irmãos, era 600 mil vezes maior do que a dívida daquele que não foi perdoado por ele. Então, qual que é a lição clara aqui, irmãos? O perdão que nós recebemos de Deus é infinitamente maior do que qualquer ofensa que alguém pode nos causar. Nada, absolutamente nada do que fizerem contra nós é maior do que aquilo que nós fizemos contra Deus. Nada. Por isso, irmãos, que a falta de perdão da nossa parte revela um coração duro, um coração incapaz de compreender as misericórdias recebidas da parte de Deus. Uma outra coisa, a falta de perdão demonstra ingratidão a Deus. Não só a falta de reconhecer o que ele fez, mas a falta de gratidão pelo que ele fez. Esse servo incompassivo, né, que não perdoou, ele não conseguiu perdoar justamente por não compreender a grandeza do perdão que ele havia recebido. E é o que acontece conosco, irmãos. Quando nós guardamos mágoa, quando nós não perdoamos, nós estamos sendo ingratos a Deus e desvalorizando a grandiosidade daquilo que Ele fez por nós. Perdoar não é só um ato em relação ao próximo, é uma resposta de gratidão diante da misericórdia de Deus. Quem foi alcançado por tão grande perdão precisa refletir esse amor na forma como trata as pessoas ao seu redor. Uma outra questão que a falta de perdão causa é que ela provoca a ira de Deus. A falta de perdão não passará impune, irmãos. E é bom que nós tenhamos a consciência disso. Isso quer dizer que quando nós endurecemos o nosso coração e recusamos perdoar, nós ofendemos a Deus, que nos perdoou sem mérito algum. O perdão não é uma questão de justiça, mas de graça. Negar o perdão significa, então, desprezar essa graça que nos foi dada e, consequentemente, provocar a ira de Deus. O céu, irmãos, é lugar dos que foram perdoados.
Só que você pode ter certeza que os que foram perdoados e entenderam o perdão de Deus também se tornam aqueles que perdoam, se tornam perdoadores, porque vivem com a mesma compaixão, com a mesma misericórdia. Uma outra coisa que a falta de perdão gera tristeza e destrói relacionamentos. Onde não há perdão, não há comunhão. Uma pessoa que guarda ressentimento, ela vive perturbada, ela vive sem paz, ela espalha esse sofrimento ao seu redor. A Bíblia diz que a raiz da amargura não apenas perturba, mas também contamina. Eu vi uma frase uma vez que falava que o rancor é um copo de veneno que a gente bebe esperando que o outro morra. É isso. Quando nós alimentamos esse sentimento, quem está morrendo somos nós, irmãos. Não é o outro. Por mais que o nosso desejo às vezes seja esse, que o outro morra. Mas quem está morrendo somos nós. Engano nosso pensar que é o contrário que está acontecendo. Por isso, o perdão não é só um mandamento espiritual. Ele é um caminho para a liberdade, para a preservação dos relacionamentos. Quando nós negamos o perdão, nós abrimos espaço para esse veneno que corrói tanto a própria alma, a nossa própria alma, quanto aqueles que convivem ao nosso redor também. Uma pessoa que alimenta mágoa e o rancor contra outras pessoas, irmãos, tem a tendência de colocar os outros contra aquela pessoa também. Porque nós não nos damos por satisfeitos de só nós odiarmos alguém. Nós queremos convencer as pessoas ao nosso redor para que elas também odeiem esse outro alguém. Uma outra característica, a falta de perdão, ela aprisiona tanto o ofensor quanto o ofendido. Quando alguém se recusa a perdoar, acaba se tornando prisioneiro de si mesmo, dos seus sentimentos, da sua dor, da sua angústia. Aquele servo que recebeu o perdão do rei, mas não perdoou o seu conservo, ele foi entregue aos carrascos, o texto diz, aos torturadores, como consequência da dureza do seu coração. Deus pune os que não perdoam. A falta de perdão é uma prisão, irmãos. A pessoa se torna atormentada pela culpa, pela amargura, não consegue viver em paz em momento algum da sua vida. Quem não perdoa não consegue orar, não consegue adorar com sinceridade, com verdade. E principalmente, quem não perdoa não recebe o perdão de Deus também. É uma matemática simples, irmãos. É difícil de colocar em prática? É difícil de colocar em prática. Mas se nós fizermos o exercício de pensar que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados por Deus, não é que eu não vou perdoar, o fulano também não vai me perdoar, ele que se lasque. Ele que vai viver a vida dele, não estou nem aí para ele, melhor assim. Às vezes a gente é assim, não é? Não, nós estamos falando do perdão de Deus. E nós, sem o perdão de Deus, irmãos, ganhamos o inferno. Simples e unicamente. Então nós devemos olhar para a falta de perdão como uma tempestade interna que abala as nossas emoções e que acaba ferindo os relacionamentos que nós temos, acaba enfraquecendo a nossa mente, o nosso corpo também, a vida espiritual, prejudica tudo. Pessoas adoecem fisicamente por causa de rancor, de raiva, de amargura, de tristeza. Uma outra característica é que a falta de perdão produz tormento, flagelo. Esse servo que não perdoou, ele foi entregue aos carrascos, aos torturadores, mostrando que quem não perdoa vive debaixo de um tormento constante. E às vezes a gente está aqui falando, eu não vou perdoar não, ele que errou, ele que fez mal contra mim,
ele vai comer o pão do diabo que o diabo amassou. Mas quem está comendo é a gente. Quem está engolindo o veneno somos nós. Quem está morrendo por dentro somos nós. Ele decidiu não perdoar. E quem sofreu por não ter perdoado foi ele mesmo. Ele foi entregue aos carrascos. Quem não perdoa carrega dentro de si uma prisão de amargura que a consome por dentro, que rouba a alegria, que torna a vida mais pesada, mais difícil de carregar, de suportar. Irmãos, a vida aí fora, neste mundo, ela já é difícil o bastante para nós ainda piorarmos, carregando fardos que nós deveríamos ter deixado para trás, alimentando sentimentos que nós não fomos criados para sentir. Jesus mostra também que esse ódio guardado é um terreno fértil para o diabo agir. Esse rancor, ele dá espaço para que Satanás atormente a pessoa, para que faça dela uma escrava dos seus próprios sentimentos. E a pior prisão do mundo, irmãos, é a prisão de um coração cheio de rancor, cheio de amargura. Porque você não tem para onde correr. Você não está preso dentro de um quarto que você quebra a porta, abre a janela e sai. Você está preso em você mesmo, você vai correr para onde? Se não for para os braços de Jesus, irmãos, com arrependimento, quebrantamento, é uma prisão que não tem para onde correr. E a última característica aqui que nós podemos ver sobre a falta de perdão é que ela fecha a porta da misericórdia de Deus. E esse é o pior dos problemas aqui. Jesus finaliza ali a parábola mostrando que aquele que não perdoa está, na verdade, abrindo mão do perdão de Deus para si mesmo. Aquele servo que se recusou perdoar, ele foi entregue ao tormento, até que ele pagasse a sua dívida, que era impossível de ser paga. Isso aqui, irmãos, faz referência ao inferno, tá? É sobre isso que está falando. Nós vimos que era uma dívida impagável, que agora ele seria torturado, atormentado, até que ele conseguisse pagar. Mas se é impagável, onde nós viveremos sobre... Nós não, está repreendido em nome de Jesus. Mas onde aquele que for condenado viverá eternamente sob tormento, sem ter condições de sair de lá? É no inferno. Então o que Jesus está falando aqui é que quem não perdoa vai para o inferno. Em termos bem claros e sucintos de se entender. O perdão de Deus não alcança, não atinge aqueles que insistem em negar perdão aos outros. A Bíblia é clara, irmãos. Nós já estudamos isso. Mateus 6,15. Se porém não perdoarem aos outros, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Eu amo a Deus. Se você odeia o seu irmão, você não ama a Deus. Não tem como. Nós não podemos amar a Deus e odiar o nosso irmão. Nós não podemos cultuar a Deus de forma verdadeira, genuína, fiel, se o nosso coração está cheio de mágoa, de amargura. Pense, por exemplo, como foi a entrega das ofertas de Caim e de Abel. Antes de aceitar a oferta de Caim, Deus viu o seu coração. E o coração de Caim estava envenenado por inveja, por mágoa, por rancor, ódio de Abel. Por isso, Deus rejeitou tanto o homem quanto a sua oferta. Ou seja, as nossas orações, o nosso culto, a nossa adoração perde completamente a eficácia, irmãos, quando o nosso coração está dominado pela mágoa. Percebe como o buraco é muito mais embaixo? Não é só uma raivinha que eu alimento de fulano que não tem nem nada a ver mais aqui com a minha vida. É o que isso traz em todo o resto.
Jesus finaliza a parábola com uma advertência. Ele diz que, assim como o rei tratou o servo incompassivo, Deus também tratará todo aquele que não perdoar o seu irmão. É tormento eterno. O perdão não pode ser só um discurso superficial. O perdão precisa ser uma atitude, algo sincero, que nasce de um coração transformado. Irmãos, é algo que só o Espírito Santo de Deus tem poder para fazer em nós, porque nós não conseguimos não. Pela nossa força, pela nossa vontade, pela nossa determinação, não dá. Por isso, quanto mais próximos dele nós estivermos, maior a chance de nós conseguirmos obedecê-lo. E a evidência de que Deus nos perdoou é a nossa disposição de perdoar. O perdão, ele se torna, no caso, a marca daqueles que pertencem ao reino dos céus. Os que são de fato filhos, servos, discípulos de Deus, perdoarão. Saberão perdoar. Então, eu gostaria de fazer algumas aplicações, rapidamente. Em primeiro lugar, nós aprendemos hoje que o perdão de Deus nos chama para uma vida de gratidão e misericórdia. O servo devia 10.000 talentos e foi perdoado simplesmente por causa da compaixão do rei. Ele não fez nada para merecer o perdão, mas o rei decidiu perdoá-lo diante da miséria dele, da tristeza, da angústia dele. Da mesma forma, os nossos pecados, eles nos condenavam eternamente, mas Deus, em Cristo, nos perdoou pela graça. Quem foi alcançado, irmãos, pela graça, não pode viver como se nada tivesse acontecido. Por isso, não há espaço para o cristão que guarda rancor, que coleciona ofensas, que alimenta mágoas. O cristão verdadeiro tem consciência de que ele foi alvo de uma misericórdia incomparável. A nossa disposição de perdoar os outros, irmãos, deve nascer do coração grato pelo perdão que nós recebemos. Lá em Colossenses 3, versículo 13, Paulo nos lembra o seguinte: assim como o Senhor perdoou vocês, também perdoem. Se Deus nos perdoou sem limites, irmãos, por que nós vamos limitar o nosso perdão? Se Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, por que nós trataríamos os outros com dureza? O verdadeiro discípulo é aquele que vive na prática a mesma graça que recebeu. Em segundo lugar, nós vimos que negar perdão é negar comunhão com Deus e com o nosso irmão. Recusar o perdão, irmãos, às pessoas ao nosso redor, não é só algo que afronta a nossa moral ou que mancha a nossa imagem. É uma afronta ao caráter de Deus. O caráter de Deus é um caráter perdoador. Aquele que experimentou o perdão de Deus, mas se recusa a perdoar, demonstra que não entendeu nada. Não entendeu a graça, o tamanho da misericórdia que ele foi alvo. Então, quando nós não perdoamos, nós interrompemos a nossa comunhão com Deus. As nossas orações se tornam pesadas, o nosso culto perde o sentido, o nosso coração fica endurecido. Sem perdão não há vida de igreja. Uma comunidade cristã verdadeira, onde as pessoas não perdoam, ela não é uma comunidade cristã verdadeira. Então, irmãos, o ato de liberar perdão é um ato de fé, de obediência. Irmãos, veja bem, não se trata de apertar um botão e tudo desaparecer como um passe de mágica. Não, eu perdoo, pronto, não lembro mais, não sinto mais nada,
Isso aí é amnésia. Você tem que cair, bater a cabeça para você esquecer, porque senão você vai lembrar. Nós somos seres humanos. Mas pense num machucado. Quando você acabou de fazer um machucado ali, ele dói, né? Tá doendo, fica ali um tempo, aí você vai, você trata, esse machucado vai melhorando, vai sarando, aí ele sara por completo, parou de doer, fica só uma cicatriz. Quando você olha para aquela cicatriz, você lembra como aconteceu, você lembra como foi, o que você estava fazendo, e aí você pensa, eu poderia ter feito diferente, poderia ter agido diferente. E aí, como você já viveu essa experiência, você decide não fazer mais o que você fez antes. Só que quando você olha para aquela cicatriz, a dor que você sentia quando você machucou, você já não sente mais. Perdoar é isso. É você olhar para a circunstância que te feriu, mas ela já não doer mais. Só que, irmãos, para que ela deixe de doer, nós precisamos tratar. E é o Espírito Santo de Deus quem faz essa obra. Só que precisa haver uma disposição da nossa parte. Se nós cairmos, nos estrupiarmos inteiro, e a gente não tiver a predisposição de ir ao médico, de tomar os remédios, de se tratar, a gente nunca vai se curar, só vai piorar aquela dor, aquela situação. Nós precisamos fazer algo. Não quer dizer, irmãos, que o perdão vai trazer paz imediata. Não quer dizer que nós devamos voltar a conviver da mesma maneira como antes. Só que o perdão significa entregar a justiça daquela situação nas mãos de Deus. Escolher não se vingar. Escolher não alimentar ódio, rancor, amargura para contra essa pessoa, para com essa pessoa que te feriu. Isso é o perdão. É superar aquela situação e viver a sua vida, não mais aprisionado a essa circunstância, a esses maus sentimentos. O erro está quando nós continuamos a alimentar, continuamos a sentir. Ah, mas eu não consigo. Mas o que você está fazendo para deixar de conseguir? Se toda vez que você vê a pessoa, você lembra da situação, você sente aquilo de novo, você fala, que ódio dessa pessoa, daquilo que ela me fez. Você está buscando em Deus se libertar disso? Você tem vida com Deus, de oração, de palavra? Você tem assiduidade nos cultos, participação, você está empenhado em servir a Deus. Irmãos, tem tanta coisa para ser feita no reino de Deus, mas tanta coisa, que se nós nos preocuparmos em preenchermos o nosso tempo vazio, que nós estamos alimentando a nossa mente com coisas que nós não deveríamos, em servir ao Senhor, Monte Azul já tinha sido ganhado para Jesus inteiro já. Vamos preencher o nosso tempo com coisas úteis, coisas eternas. E em terceiro lugar, o perdão é um caminho de libertação e de testemunho ao mundo. Irmãos, eu não sei quantos viram o vídeo da esposa do Charlie Kirk lá, que foi assassinado. Ela deu uma das entrevistas que ela deu, publicamente ela disse que perdoava o homem que matou seu esposo. Significa que ela deixou de sentir, irmãos? Significa que ela deixa de desejar que a justiça também seja feita, a pessoa seja presa? Mas ela decidiu não alimentar ódio e rancor. Ela decidiu não alimentar dentro de si que alguém fizesse com aquele rapaz o mesmo que ele fez com o pai dos filhos dela, com seu esposo. Ela decidiu perdoar. E quem está livre desse sentimento a partir desse momento é ela. A falta de perdão nos aprisiona, como nós vimos. Ansiedade,
culpa, amargura, ressentimento, depressão. Não é perdoar, irmãos, da boca para fora. Porque não perdoar é viver dentro de uma prisão muito grande, emocional, física e espiritual. O perdão liberta. Deus nos perdoou, por isso nós somos libertos. Por isso nós alcançamos a salvação em Cristo. O perdão, ele não muda o que aconteceu, mas ele transforma o peso que está dentro de nós. Quando nós escolhemos perdoar, nós não estamos dizendo que o erro foi insignificante ou que ele não nos atingiu. Nós estamos dizendo que nós não viveremos mais escravizados por essa situação. Assim como Deus lançou a nossa dívida, os nossos pecados nas profundezas do mar, nós também somos chamados a desatar essas amarras, essas correntes que mantêm as pessoas ao nosso redor presas em nossa amargura. Nós vivemos em um contexto, em uma sociedade marcada pelo ódio, pela polarização, pela violência. E muitas vezes o perdão hoje é considerado como uma fraqueza. Só que perdoar, irmãos, é mostrar o poder do Evangelho. É mostrar o Evangelho em ação, trabalhando. E essa é a marca da Igreja de Cristo neste mundo. A nossa marca, irmãos, é de sermos aqueles que buscam reconciliação. Nós vimos na semana passada que o ato de exortar alguém, para que esse alguém se arrependa dos pecados cometidos, tem como objetivo reconciliar essa pessoa com a igreja e com Deus. E o perdão tem o mesmo objetivo, reconciliação. Por quê? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Se nós somos reconciliados com Deus, nós nos tornamos ministros de reconciliação. Irmãos, nós concluímos aqui então que Cristo é o centro dessa parábola. O rei que perdoa a nossa dívida infinita e que pela cruz cancelou a nossa dívida. Se fomos perdoados pelo sangue de Jesus, nós também devemos perdoar, como uma expressão da vida de Cristo em nós. Porque é por causa disso, irmãos, é por causa disso que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz, por causa do meu e do seu pecado, nos perdoando, nos trazendo a possibilidade de vida em liberdade, com abundância, para que nós pudéssemos reproduzir isso também. Jesus não está pedindo para a gente reproduzir a cruz fisicamente, mas isso tudo faz parte do tomar a cruz e seguir a Ele. Abrir mão do nosso orgulho, do nosso ego, das nossas vaidades, daquilo que nós queremos para nós, para viver o perdão. Que nós possamos, diante disso, olhar para Jesus, que nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele, pecadores, e que nos deu esse exemplo de compaixão. É nele, irmãos, que nós recebemos o perdão que liberta e que nós encontramos forças também para sermos perdoadores. Amém?